A Revista Espírita. A revista, eu sempre repito a mesma coisa, ela é composta de vários artigos, não é? Então muda, toda hora muda aqui um artigo. Hoje o artigo que está aqui eu vou ter que ler, aqui eu sempre tenho que ler, não tem jeito. A carta é Plínio, o Moço. Plínio, o Moço é o artigo. É uma carta a Sura. Sura é uma pessoa que também não sei quem é. Então é uma carta. E a Revista Espírita foi lançada em janeiro de 1858, a primeira Revista Espírita. E ela só parou depois que Kardec desencarnou, em 1869. Kardec desencarnou em março de 1869, mas ela foi dada continuidade, ele tinha algumas coisas escritas e alguns que o ajudavam deram continuidade à revista. Leon Denis foi um deles, até dezembro de 1869. Então são 12 anos de revista. A revista foi feita com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas possíveis. Ele não vendia a revista. Ele mesmo fez, ele mesmo custeou e divulgava assim a doutrina espírita. E as pessoas escreviam várias cartas para ele analisava e colocava na revista. O interessante que eu já falei para vocês é que tinha uma manifestação lá na Alemanha. No final da mensagem, o Espírito colocava o endereço e o nome de Allan Kardec, para que aquela mensagem fosse dirigida a ele. E ali ele fazia triagem. Então ele recebia milhares de cartas, centenas de cartas todos os dias, de diversos lugares diferentes, diversos centros espíritas, diversos médiuns e diversos espíritos. Então, médiuns diferentes, espíritos diferentes, lugares diferentes. Ele analisava aquilo tudo e trouxe na obra principal, que é o Livro dos Espíritos. O Espírito falou que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Lá, naquele filme que você viu, Karine, começa assim, né? Ele num quadro negro, ele escrevendo ali, Deus, inteligência suprema, falou isso na Bélgica, falou isso na França, falou isso lá. Aí ele passava pelo crivo da razão e colocou no Livro dos Espíritos. Ele fez a seguinte pergunta ali, foi a maneira que ele encontrou das pessoas chegar a um alcance máximo possível, aquelas mensagens, aquelas orientações. Ele fez em forma de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos, sendo escrito como um texto direto, seria muito difícil da gente compreender, né? Então, olha a capacidade de Allan Kardec. Por isso que ele foi um concatenador. Já ouviram essa palavra? Concatenar, juntar em feixes. Ele juntou essas questões e colocou num corpo de uma obra filosófica, científica do ponto de vista da experimentação mediúnica, filosófica, científica e religiosa, que é o Livro dos Espíritos. Na verdade, Kardec não tinha intenção nenhuma de fundar religião alguma. Ele quis trazer apenas a filosofia, a ideia do mundo espiritual. Mas lá na frente ele viu que não era só isso. Porque o que significa religião? Religião vem do grego religare. Religare é religar, ligar a Deus. E a gente vê que o do Livro dos Espíritos, que a doutrina espírita, nos liga a Deus. Então a gente toma como uma religião também.
Aí vamos aqui para uma dessas mensagens que ele escreveu e publicou na revista de 1859. Nós já estudamos a revista de 58 toda, estamos aqui na de março. Esse é o último, né? Acho que é o último artigo, o penúltimo artigo, deixa eu ver. É o penúltimo artigo da de março de 1858. Aí ele diz assim: Carta a Surra. Plínio o Moço. Carta Surra. Surra é o nome da pessoa, S-U-R-A, tá? Não é a surra de bater, ninguém bateu em ninguém aqui. O repouso de que gozais permite que ensineis e que eu aprenda. Gostaria eu de saber se os fantasmas têm algo de real, se têm uma verdadeira expressão, se são gênios ou se não passam de imagens vãs, criadas por imaginações perturbadas pelo medo. O que me inclina a crer que há verdadeiros espectros é o que me contam como tendo acontecido a Curti. Curti é o nome da pessoa, Curti Rufus. Quando ele ainda não tinha nome nem fortuna, havia acompanhado a África aquele a quem conhecera o governo. Ao cair da noite, passeava sobre um pórtico, quando se lhe apresentou uma senhora de um porte e de uma beleza mais que humanas. Ele disse: eu sou da África, venho predizer o que te vai acontecer. Irás a Roma, desempenharás os mais altos cargos, depois voltarás para governar esta província, onde morrerás. Então, ele está dizendo aqui o que foi que aconteceu. Ele escreve uma carta a essa pessoa e está dizendo que no meio lá, ele não sabe o que dizer. Será que os espíritos existem? Será que isso não é da nossa mente, não é uma perturbação? Não é ou é um verdadeiro espectro? É fruto da nossa imaginação? Hoje ainda diz que se você disser que vê espírito, vai dizer, isso é fruto da sua imaginação. Você está com problemas. E se você for o médico dizendo que vê espírito, ele vai dizer que você é esquizofrênico. E vai te dar o remedinho. Ainda hoje se fala sobre isso. Aí aconteceu que uma moça muito bonita falou isso com ele. Tudo aconteceu como ela havia predito. Diz-se mesmo que, aportando a Cartago, Cartago é uma cidade lá da África, lá na parte do Mediterrâneo. Aí é difícil falar assim, né? Ela é um país da África, e só viveu em guerra, Roma tomou, mas era uma cidade muito importante. Cartago era uma cidade importantíssima por causa do comércio. Então, Roma tomou, depois viveu em conflito à beça. Hoje fica ali onde é a Tunísia. Tunis, onde é a Tunísia, a capital da Tunísia. Hoje é onde era Cartago. Ao sair do navio, a mesma figura se lhe apresentou, vindo ao seu encontro no cais. O que há de verdade é que ele caiu doente e que, julgando o futuro pelas boas coisas do passado e a infelicidade que o ameaçava pela boa sorte de que havia gozado, desesperou logo de sua cura, apesar da opinião otimista dos seus. Eis, entretanto, uma outra história, não menos surpreendente e muito mais horrível. Vou contá-la tal qual a recebi. Então, olha só, nessa pequena mensagem aqui, ele contou uma história de que apareceu um espírito, para ele era um espírito, ou aquilo é fruto da imaginação dele.
uma mulher bonita que apareceu para uma pessoa dizendo que ele ia viajar e que ia para tal lugar e depois se tornaria governador daquela cidade. Né? Botou aqui essa história que alguém contou. Ele vai contar uma outra história. Havia em Atenas, ficar na Grécia, né? Havia em Atenas. Ali na Europa tudo é muito pertinho, tudo é muito próximo, os países são próximos uns dos outros. Havia em Atenas uma casa muito grande, muito confortável, mas desacreditada e deserta. No mais profundo silêncio da noite, ouviam-se ruídos de ferros, e se prestasse bem atenção, um rumor de correntes, que a princípios parecia vir de longe, aproximando-se pouco a pouco. Em breve, via-se o espectro, como que de um velho, muito magro, muito abatido, com uma longa barba e cabelos desgrenhados, com correntes nos pés e nos pulsos, as quais sacudia horrivelmente. Daí as noites horrorosas e em claro para os habitantes daquela casa. A insônia prolongada trazia a doença, e a doença, redobrando o pavor, era seguida pela morte. Porque durante o dia, eu pulei aqui. Porque durante o dia, embora o espectro não aparecesse a impressão que havia deixado, o revivia sempre aos olhos de todos, e o medo causado gerava novo medo. Por fim, a casa foi abandonada inteiramente ao fantasma. Contudo, foi posto um aviso de que se estava exposto à venda ou para locar, na esperança de que alguém menos avisado de tão terrível incômodo viesse a ser enganado. Então, o que ele contou aqui? É igual as pessoas, às vezes, se reúnem para contar história e começa a contar história de assombração. Já teve isso? Eu, quando era criança, às vezes escutava meus pais ou com um amigo que ia visitá-lo contar algumas histórias e falava de assombração. Eu ficava com medo danado, eu era criança e era um monte de história. Meu pai era paraibano, lá do interior da Paraíba. Eu fui algumas vezes lá. E quando ele ia lá, ficava acordado até tarde, conversando lá com os irmãos dele, a família grande. Ele tinha mais 10 irmãos. E muita gente lá em volta da casa grande, tinha uma casa grande, aquela casa enorme. E era história. Olha, eu não dormia com medo. Ficava ouvindo aquelas histórias de assombração. E tem lugar mal assombrado mesmo, não tem? Tem lugar mal assombrado. Dizem lá que em Valqueire, eu morava em Vila Valqueire, lá tem uma casa que estava para alugar. Eu morei lá durante 30 e poucos anos. Aquela casa nunca foi alugada, que diziam que ela era mal assombrada. Quem entrava saía, não ficava lá. O Kardec até conta uma história ali, no livro O Céu e o Inferno, de uma casa mal assombrada. O Espírito de Castelnindé. Ele conta uma história dessa, muito interessante. Então ele está falando sobre isso. A casa era mal assombrada e não ficava ninguém lá. Era barulho de corrente, era vozes, gritos. Aí continua aqui ele falando. O que a pessoa fez? Ela botou a casa para vender. Botou uma placa lá, vende-se. Tomara que alguém compre, né? Dizem também, não tem uma casa grande aqui ali você morou ali pertinho daquela casa grande aqui, na própria... Ninguém aluga ou compra aquela casa, né? Bem nessa estrada aqui, como é o nome? Bandeirante mesmo. Passa o Manhães, depois do Manhães, não tem uma casa enorme assim? E ela tem cara mesmo de casa mal assombrada, né? Podia abrir o centro espírita ali, a conversar com os defuntos lá. Aí bota lá a placa para ver se alguém comprava. Aí um filósofo que veio de Atenas, chamado Atenodoro,
leu o aviso e procurou saber o preço. A mocidade causou-lhe suspeitas. A modicidade, né? A facilidade, modicidade, que é a facilidade de vender, causou-lhe suspeitas. Procurou informar-se. Esse negócio está muito fácil. Aquela casa ali diz que não está muito cara não, só que você tem que levar com fantasma e tudo dentro. Contaram-lhe a história e longe de interromper o negócio, tratou de concluir sem demora. Então contaram para ele a história de que a casa era mal assombrada. Por isso que era fácil vender, estava fácil a venda. Mas ele, então, o que está vendo? Ele procurou saber. Quando ele soube da história, aí que ele se interessou em comprar. E comprou logo a casa. Vamos lá. Instalou-se e à tarde mandou que lhe preparassem o leito na sala da frente, que lhe trouxessem as tábuas, sua pena e luz, e que as demais pessoas se retirassem para os fundos da casa. Tábua era para escrever. Né? Temendo que sua imaginação chegasse a um temor tão frívolo que imaginasse fantasmas, aplicou o seu espírito, os olhos e a mão a escrever. No começo da noite, um profundo silêncio reinou pela casa, como por toda parte. Depois, ouviu o entrechoque dos ferros e o barulho das correntes. Vocês iam ficar numa casa dessa? E o barulho das correntes. Não levantou os olhos, nem largou a pena. Pena era o que escrevia, era caneta, só que era uma pena, né? Morava no tinteiro e escrevia. Não largou o lápis, ele ficou ali, ó, fechado, com o papel e o lápis para escrever. O ruído aumenta, aproxima-se e dá a impressão de ser junto à porta do quarto. Ele olha e vê o espectro, tal qual lhe haviam descrito. O fantasma estava de pé e o chamava com o dedo. O fantasma fez assim para ele, ó. O que vocês vão fazer se aparecer um espírito na casa de vocês e ó? Ah, quando você morava ali do lado, você escutava tudo. Tá bem? Vamos lá. Atenodoro fez sinal com a mão para que esperasse um pouco e continuou a escrever como se nada houvesse. Ele viu então o fantasma, que ele chamou de espectro, o chamar-lhe com o dedo, vem cá, e ele fez assim, espera aí. Vocês iam fazer isso, né? Se mandar. O espectro recomeçava o barulho com as correntes, o qual fere os ouvidos do filósofo. Este olha ainda uma vez e vê que continua a ser chamado com o dedo. Então, sem mais demora, levanta-se, toma a luz e segue. O fantasma caminha com um passo lento, como se abatido pelo peso das correntes. Chegando ao pátio interno da casa, desaparece de súbito, deixando ali o nosso filósofo, o filósofo que comprou a casa, tá? Que colhe ervas e folhas com as quais marca o lugar em que ele o havia deixado, a fim de o reconhecer. No dia seguinte, foi procurar os magistrados
e pediu que mandassem escavar aquele lugar. Cavaram. E encontraram os ossos ainda presos às correntes. O tempo havia consumido as carnes. Depois os juntaram cuidadosamente. Fizeram o enterro público e renderam ao morto as últimas homenagens. Então nunca mais ele perturbou o sossego da casa. Olha que coisa interessante, tá vendo? Cada um contava uma história. Obrigado, tá? Obrigado. Hoje você tem direito a 2 quentinhas. Tá? Você vai comer a da Dona Maria, que está dormindo o tempo todo aí. Aí você veja, o defunto que estava ali se sentindo preso. Ele foi preso por correntes, enterraram ele ali. Por isso que ele caminhava, por isso que ele fazia barulho, ele queria ser solto. Muita gente fica preso. Olha, a gente atende aqui os endereços das pessoas e tem pessoas envolvidas com a escravidão. Ainda. Espíritos que foram escravizados por essas pessoas estão no pé delas, reclamando, pedindo ajuda, socorro. Esses espíritos se sentem presos. Eles vêm para cá com algemas, com ferros. O médium que vê fica aterrorizado. Até o que vocês já viram em filmes, aquelas máscaras de ferro, o espírito vem. Que a gente tira. Na verdade, aquela máscara ali, ela não existe mais. Ele criou aquilo. Ele ficou tanto tempo preso com aquilo que está na mente dele. Então, com a nossa mente, você vai, passa a mão, olha, a gente vai tirar, a gente vai abrir. E o Espírito diz assim, ufa, graças a Deus. Obrigado, você me libertou. E aquela pessoa já morreu há mais de 100 anos. Ela está há mais de 100 anos presa, em correntes, ou com máscaras, ou seja lá com o que for. Às vezes com um punhal, com as costas ainda, com as marcas do chicote, gemendo de dor. Acontece, a gente vê isso aqui nos trabalhos mediúnicos. E o nosso papel é de enfermeiro. Enfermeiro de Jesus, para aliviar aquela dor. A gente dá os passos, o espírito se sente aliviado, acolhido. Aí a gente pede a Deus para trazer os parentes, que ele tem saudade dos parentes. Normalmente vem um parente, sempre vem um parente, um amigo, porque é previamente separado o endereço, os espíritos guias, os responsáveis por esse trabalho já sabem quem vem e do que ele necessita. Na verdade, esse trabalho é um aprendizado para nós encarnados. Nós é que aprendemos com tudo isso. Aprendemos a não fazer o mal para ninguém. Aprendemos como é que é a vida no mundo espiritual, a realidade deles, da dor, do sofrimento. Então, isso que ele escreveu aqui é uma verdade. Só que o homem que comprou a casa, sabia disso. Era médium, sabia disso. Vamos lá ver o final da história ali. O final da história a gente já viu, né? Abriram o buraco e acharam lá. O que acabo de contar, faço sob a palavra de outrem. Eis, porém, o que posso assegurar aos outros sob a minha própria fé. Tenho um liberto chamado Marcos, que não é ignorante. Um liberto é porque ele já foi escravo e foi libertado. Esse que contou essa história, né? Tem um liberto que se chama Marcos, que não é ignorante. Estava ele deitado com seu irmão mais novo, quando lhe pareceu ver alguém sentado em sua cama, e que aproximava uma tesoura de sua cabeça, e chegava a lhe cortar os cabelos acima da fronte. Pela manhã, percebeu que tinha os cabelos cortados no alto da cabeça
e que os cabelos se achavam espalhados em sua volta. Agora olha só essa outra história. Depois a gente vai ler aqui que esse espírito Plínio foi evocado lá na Sociedade Espírita. E ali ele vai perguntar sobre aquela história ali, né, se era verdadeiro, o que foi que aconteceu de verdade. Mas vamos a essa outra história aqui. Então o rapaz sentia, ele era um liberto, que cortava o cabelo dele durante a noite, quando ele dormia, quando ele acordava estava com o cabelo cortado. Pouco depois, semelhante ocorrência foi verificada com um dos meus familiares, o que permitiu não mais duvidassem da veracidade da outra. Um de meus jovens escravos dormia com os seus companheiros nos aposentos que lhes eram destinados. Segundo contaram, 2 homens vestidos de branco vieram pela janela, rasparam-lhe a cabeça enquanto dormia, e se foram como tinham vindo. No dia seguinte encontraram-no tosquiado, como tinha sido encontrado o outro, e os cabelos esparsos pelo chão. Estas aventuras não tiveram outra consequência a não ser que fui acusado perante Diocleciano, sob cujo império elas ocorreram. Se ele tivesse vivido, eu não teria escapado, pois encontraram em sua pasta uma queixa contra mim, dada por Caros. Daí pode conjecturar-se que, como o costume dos acusados é negociar o cabelo e deixá-lo crescer, aqueles que tinham cortado o da minha gente indicavam que eu estava fora de perigo. Suplico que ponhais nisto toda a vossa erudição. O assunto é digno de profunda meditação e talvez eu não seja indigno de participar de vossas luzes. Se, como é vosso costume, derdes um balanço das 2 opiniões contrárias, fazei que a balança penda para algum lado, a fim de me tirar a inquietude em que me acho. Só por isto vos consulto. Adeus. Então vamos lá, tem que dar tempo. Ele contou essa história, essas histórias todas, e uma que aconteceu com ele em particular. Na época, Napoleão Bonaparte foi um bom filho da mãe, né? E ele trouxe de novo ele fez grandes coisas, como um grande legislador inteligente, mas também fez grandes bobagens. Ele veio com um objetivo, com uma missão, que era reunificar a França e preparar a França para a vinda de Allan Kardec. Mas, ambicioso, foi fazendo guerra, conquistando, ele queria conquistar o mundo. Dizem que Napoleão Bonaparte é a reencarnação de Júlio César, lá o primeiro. E que Júlio César, a encarnação de Alexandre o Grande. Então, esse espírito gosta de guerra, né? Sempre fazendo guerra, sempre fazendo guerra. E uma das coisas que ele fez foi, novamente, trazer a escravidão de volta para a França, que já tinha sido abolida. Mas, vamos lá. Eu só falei isso porque ele disse aqui do escravo. O escravo liberto e que ele tinha escravos ainda. Resposta de Plínio às perguntas dirigidas na sessão do dia 28 de janeiro, na sociedade. A sociedade é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. De novo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita do mundo. Foi inaugurado no dia 1º de abril de 1858.
1858 ou 57? Olha a minha cabeça. Vamos lá. Quando foi inaugurada a Sociedade Espírita de Estudos Espíritas? 58, estava certo. Abril de 58, 1º de abril de 1858. É porque eu falei da Revista Espírita. A Revista Espírita foi 1º de janeiro de 1858. E o primeiro Centro Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 1º de abril, dia da mentira, né? Vamos lá. Tá entendendo, Karine? Tá chato, Karine? Se tiver chato, eu começo tudo de novo, para fazer diferente. Então vamos aqui às perguntas. Evocação. Evocar é chamar, né? Chamaram lá o espírito Plínio. Lembra? Plínio, o moço? Chamaram o espírito. E o espírito vem e diz: falai, e eu responderei. Aí Kardec pergunta: embora estejais morto desde 1743, de 1743 para 1857, vão aí 100 anos, né? Aproximadamente. Embora estejas morto desde 1743, não é isso não. Eu falei errado. Embora estejais mortos há 1743 anos. Olha, essa história é uma história antiga e que chegou até ele ali. Há 1700 anos que ele morreu, 1743 anos. Tendes recordação da vossa existência em Roma, no tempo de Trajano? Lembra que ele falou ali de Trajano? Eu, quando eu li a história, fiquei um pouquinho confuso. Agora que eu estou me esclarecendo, entendendo. Olha, embora você viveu há 1743 anos atrás, você se lembra da história que eu contei aqui, lá, que aconteceu lá em Roma? E você estava presente? Ele respondeu: por que então nós espíritos não nos poderíamos recordar? Lembrai-vos de muitos atos de vossa infância, que é para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências. O que é para o espírito uma existência passada, senão a infância das existências pelas quais devemos passar antes de chegarmos ao fim das provas? Toda existência terrena ou envolvida pelo véu material é um passo para o éter e, ao mesmo tempo, uma infância espiritual e material. Espiritual porque o espírito ainda se acha no começo das provas. Material porque ele apenas acaba de entrar nas fases grosseiras, porque deve passar a fim de depurar-se e instruir-se. O que ele está dizendo aqui? Ô Patrícia, chamou o espírito veio, estou aqui, vou responder. Vem cá, você está morto há muito tempo, isso aconteceu já tem 1700 anos. Você se lembra ainda do que aconteceu lá? Você estava lá? Claro que sim, por que não? Você não lembra da sua infância? Muita coisa da sua infância? A vida passada é igual à infância para a gente, eu me lembro sim. É isso que ele está dizendo. Entenderam? Aí Kardec faz outra pergunta para ele. Poderias nos dizer o que tendes feito desde aquela época? O que você tem feito desde aquela época? Há 1700 anos que está morto aí. O que você tem feito? Aí ele diz: seria longo dizer o que fiz. Procurei fazer o bem. Sem dúvida não quereis passar horas e horas até que eu conte tudo. Contentai-vos, pois, com uma resposta. Repito: procurei fazer o bem, instruir-me e levar as criaturas terrenas e errantes a se aproximarem do Criador de todas as coisas, daqueles que nos dá o pão da vida espiritual
e material. Aí ele respondeu: sempre procurei fazer o bem, me instruir e ajudar as pessoas. Pode ser que ele tenha reencarnado, desencarnado, algumas vezes, mas sempre trabalhando no bem. Que mundo habitais agora? Onde que você habita? Qual o mundo? Pouco importa. Estou um pouco por toda parte. O espaço é o meu domínio e o de muitos outros. Estas são questões que um espírito sábio esclarecido pela luz santa e divina não deve responder ou fazê-lo em ocasiões muito raras. Olha que era um espírito elevado, hein? Esse Plínio. O que importa se eu habito em outro mundo? Sou livre. Ele vai onde ele quer. Numa carta que escrevestes a Sura, relatais 3 casos de aparição. Lembrai-vos, quais são os casos de aparição? Esses casos que a gente acabou de ler. Vocês estão entendendo? Ele escreveu uma carta antiga, contando 3 casos. Kardec chamou o espírito, que já estava desencarnado, e perguntou: aqueles 3 casos lá que você escreveu, você lembra? Ele responde: eu os sustento porque são verdadeiros. São verdadeiros. Diariamente tendes fatos semelhantes a que não prestais atenção. Eles são simples, mas na época em que vivi, eram considerados surpreendentes. Não vos deveis admirar. Ponde de lado essas coisas, porque tendes outras mais extraordinárias. Olha que o Espírito falou. Isso acontece todo dia. A gente não falou da casa mal assombrada aqui? A própria manifestação começou na verdade, as portas do mundo espiritual se abriram para o mundo em 1848, nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox. Era uma casa mal assombrada. Como é que o espírito se comunicava? Através das pancadas. Isso é para vocês acordarem. Aí tinha uma comunicação. Sim. Não. Aí começou. Então, são fatos corriqueiros. Você mesmo contou aí do barulho de carroça, onde você dormia, de carruagem, de tudo. E nem bicicleta você tinha, né? Ali onde você morava. Daquela casa ali, eu contei outra. E o Espírito falou: vocês estão preocupados com isso? Tem coisas mais importantes. Na época que eu vivi, aquilo realmente era extraordinário. Mas hoje, aí o Kardec fala com ele: contudo, teríamos vontade de vos fazer algumas perguntas a respeito. E o Espírito diz: responderei de maneira geral, e isto vos deve bastar. Entretanto, se insistis, perguntai. Darei respostas lacônicas. O que é uma resposta lacônica? É uma resposta solta, não é grande resposta, lacônica. Aí ele vai. No primeiro caso, uma senhora apareceu a Curtis Rufus. Ele diz que é a África. Mas quem era essa senhora? O Espírito responde: uma grande figura. Parece que isto é muito simples para homens esclarecidos tais como os do século XIX. Então a história do espírito que apareceu lá, da senhora que apareceu, Rufus, que ele ia viajar, que ia voltar e que depois ele iria governar a cidade, era uma história verdadeira. E que aquela senhora realmente era um espírito que apareceu para ele. Qual o motivo que impelia o espírito que apareceu a Atenodoro e por que aqueles ruídos das correntes? Atenodoro era o filósofo que comprou a casa mal assombrada. Lembra? Que ele estava escrevendo com a pena, ele perguntou, né, por que aqueles espíritos apareceram a ele? Qual era o motivo?
E por que aqueles ruídos das correntes? Ele responde: símbolo da escravidão, manifestação. Veio de convencer aos homens, de lhes chamar a atenção, fazendo falar da coisa e ainda de provar a existência do mundo espiritual. Veio para provar aos homens a existência do mundo espiritual. Eu errei quando eu disse que era na época de Napoleão que ele trouxe a escravidão. Napoleão realmente fez isso. Mas essa história não é da época de Napoleão. Não é. É lá do século XVIII. Não, século XVIII não. 1700 anos, olha, conta que é 1800 menos 1700, 100, né? É mais ou menos ali no século I. Lá no século I. Falou lá do quem governava Roma, do imperador romano. Ele falou século I. Não era nada da França, tá? Lá do século I. Vocês me perdoem. Porque eu estou falando aqui, vocês não estão prestando muita atenção, mas vai que em casa tem alguém que esteja anotando tudo. Ih, esse cara falou bobagem, né? Então me corrigi aqui. Vamos lá. Perante Trajano, era o imperador Trajano. Perante Trajano, defendestes a causa dos cristãos perseguidos. Fostes levado por simples motivo de humanidade ou por convicção da verdade de sua doutrina? Resposta: eu tinha os dois motivos, mas a humanidade ocupava segundo lugar. Porque ele foi defender os cristãos que eram perseguidos. Ele foi defender, pelo que está dizendo aqui, junto ao imperador Trajano. Que pensais do vosso panegírico de Trajano? O que pensais do vosso panegírico de Trajano? Ele diz, deveria ser refeito. Agora, o que é panegírico de Trajano? Eu não sei. Vou ver aqui. Vou ver aqui, o que é o panegírico? O que é o panegírico de Trajano? Está aqui, ó. Autor Plínio, o jovem. Fala do Plínio aqui no Google, ó, desse espírito aqui. Tem um livro, viu? Tem um livro sobre isso. Kardec tinha uma cultura muito vasta. No presente artigo, propomos fazer uma breve apresentação do panegírico de Trajano, discurso pronunciado por Plínio, o jovem, no ano 100. Acertei ali, falando do ano 100, né? Do ano 100. Da era cristã. É depois do Cristo, né? Observando seu papel e função naquela sociedade. Em seguida, observaremos sua trajetória no tempo, em determinados momentos, em que poderemos apontar como fundamentais para sua preservação aos dias atuais. Por fim, considerando os estudos mais recentes sobre o assunto, nos debruçaremos sobre algumas das traduções que foram realizadas no texto do latim para a língua vernácula. Olha, como nós somos ignorantes, né? Eu fico até com vergonha. Quanta ignorância. Então, esse aqui é um discurso. O panegírico de Trajano. Eu vou deixar aqui para eu ler depois. Foi um discurso pronunciado por Plínio. E esse discurso era em favor dos cristãos. Em favor dos cristãos. Vamos lá. Ele diz que esse discurso deveria ser refeito. Escrevestes uma história do vosso tempo que se perdeu. Poderias reparar tal perda no-la ditando? Aí ele responde, o mundo dos espíritos
não se manifesta especialmente por estas coisas. Tendes estas espécies de manifestações, mas elas têm o seu objetivo. São outras tantas balizas fincadas à direita e à esquerda da grande via da verdade. Mas deixai, não vos ocupeis com isto, nem a isto consagreis os vossos estudos. Cabe-nos ver e julgar aquilo que vos importa saber. Cada coisa tem seu tempo. Não vos afasteis, pois, da linha que vos traçamos. Olha, esse espírito é um dos espíritos guias. Como ele se coloca aqui, ó, isso é bobagem. O documento que se perdeu não vai atrás disso, não. Isso não é o objetivo aqui agora. Tem reunião com esse objetivo, mas não é o nosso. Não se afasta da linha que traçamos para você, dos teus objetivos, que era trazer a doutrina espírita. Aquilo passou, aquilo se perdeu. Vocês estão alcançando? Está alcançando, Patrícia, que eu estou lendo aqui? Não? Está difícil? Tu dormiu, né? Eu só pego quem está dormindo. Vou tentar dar uma resumida aqui. Era um homem. Mas não é da sua terra, não. Isso aqui é lá do Império Romano. Mas esse Trajano aqui foi o imperador romano. O que aconteceu aqui? Nós não falamos que a revista é composta de artigos? Aí chega um artigo, hoje demorou um pouquinho a aula, que eu não podia parar. Se eu paro no meio, ia ficar sem pé, sem cabeça, aquelas histórias. Aí ele contou 3 histórias de Trajano, o moço. Eu também aprendi hoje com vocês aqui, ó, aquilo que eu te falei ontem, Karine. Eu li a revista espírita muito tempo atrás, eu não me lembrava. Agora hoje eu estou aprendendo. Então, foi um filósofo lá de trás, né, um homem inteligente e que defendeu lá diante do imperador Trajano os cristãos. E ele contou 3 histórias de assombração. Aquela do homem arrastando corrente naquela casa, aonde lá um filósofo comprou. Contou a história da moça que se materializou e falando para o rapaz que ele ia viajar, que ia voltar e que ia governar aquela cidade, que eu até falei lá, fica na Tunísia. E a última história, foi da Casa Mal Assombrada, e a história que cortou o cabelo, que o espírito cortou o cabelo do jovem lá, que era escravo. Não foram essas 3 histórias? Aí ele chamou quem escreveu lá, e essa história foi escrita no ano 100, aproximadamente. Chamou o espírito e disse: essas histórias já são verdadeiras? Por que você escreveu? E o espírito está explicando: sim, eram verdadeiras. Você lembra dessa história ainda? Já se passaram aí 1.700 anos. Sim, te lembra. Isso é como se fosse a infância da gente. Você não lembra da sua infância? Não, eu lembro de tudo. E ele está explicando isso. É isso que eu estou lendo aqui. Até agora o que eu li foi isso. Aí o Kardec falou: tem um pedaço da história que se perdeu. Você poderia ditar para a gente? Ele: não, isso não importa. Tem coisa mais importante para você fazer. Não se perca no seu objetivo. Foi isso. Resumidamente, foi isso que eu li até agora. Entenderam? Então vamos lá, estamos terminando. Mais 5 minutinhos eu termino. Senão vai ficar sem fim. Tem mais 2 perguntas dele aqui, que a resposta é grande, né? Temos satisfação de fazer justiça às vossas boas qualidades e, sobretudo, ao vosso desinteresse. Dizem que nada exigieis dos clientes a quem defendias. Tal desinteresse seria tão raro em Roma quanto o é entre nós? Então, vocês estão vendo que esse Plínio era um homem bom e desinteressado. Ele diz assim: não lisonjeeis minhas qualidades passadas. Não precisa lisonjear, não precisa elogiar as minhas qualidades passadas.
Não me preocupam mais. O desinteresse quase que não é do vosso século. Em cada 200 homens encontrareis apenas 1 ou 2 realmente desinteressados. Sabeis muito bem que este século é do egoísmo e do dinheiro. Atualmente os homens são feitos de lama e se revestem de metal. Outrora havia sentimento, o estofo dos antigos. Hoje existe apenas a condição social. O que não é diferente dos dias de hoje. Então, o que foi que Kardec perguntou? Você era desinteressado mesmo? Você ajudava as pessoas por desinteresse? Ele, não precisa me elogiar, né? Não precisa me lisonjear das minhas qualidades. Mas isso era muito difícil. Hoje é mais difícil ainda. A cada 200 homens você encontra 1 ou 2 que seja desinteressado. Todo mundo tem interesse em alguma coisa. É ou não é? Não é assim ainda hoje? Ainda é hoje. Tempo, século de egoísmo. Aonde o dinheiro é tudo. O dinheiro é tudo. Dinheiro, poder. Quem é pobre? Deixa para lá. Ainda é assim. Na época de Kardec era assim e ainda é assim. Aí a última pergunta. Mesmo sem absorver o nosso século, parece que ele vale mais do que aquele em que viveste e no qual a corrupção estava no auge e a delação não conhecia nada de sagrado. Olha o que Kardec falou. Parece que agora é melhor do que naquela época. Naquela época era uma delação, todo mundo entregava a todo mundo, a corrupção era generalizada. Aí olha o que o Espírito responde. Faço uma grande generalização muito exata. Sei que a época em que eu vivia não havia muito desinteresse. Entretanto, havia aquilo que não possuís, ou o que possuís em dose muito fraca. O amor ao belo, do nobre, do grande. Falo para todo o mundo atualmente. Falo para todo mundo. Atualmente o homem, particularmente no Ocidente, e entre estes os franceses, tem o coração pronto para fazer grandes coisas. Mas isto não passa de um relâmpago. Logo vem a reflexão, e a reflexão considera e diz: o positivo antes de mais nada. E o egoísmo e o dinheiro voltam a tomar a dianteira. Nós nos manifestamos justamente porque vós vos afastais dos princípios dados por Jesus. Até à vista, vós não o compreendeis. E o Espírito se despede, até logo. Olha que é um espírito elevado que participou das pesquisas que Kardec fez na compilação da doutrina espírita. Pronto, eu vou parar por aqui, tá? A gente termina, tem uma observação aqui de Allan Kardec que eu não vou ler, que eu sei que vocês estão cansados. A comida está chegando, a Silvia chegou, eu já vi você dormindo o tempo todo, você só vem para cá para dormir. Você está vendo de quem eu chamo a atenção? A Dona Maria, que dorme. Aí vem dormir aqui, né? Tá tudo bem, Dona Maria, tá tudo bem. Ó, eu vou fazer a prece. Vou fazer a prece porque a gente já estudou 1 hora, 50 minutos do Evangelho e agora mais 50 minutos de estudo. E como eu li muito, eu sei que cansa vocês. Vai ter um intervalo e depois vocês vão estudar com a Silva. Vai lá, fala. E a mesma coisa acontece aqui no Brasil, que está cheio de francês aqui reencarnado.
Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Obrigado ao mestre Kardec, à sua esposa Amélie Boudet. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa casa de amor, ao nosso altivo, aos guias aqui presentes. A nossa gratidão pelos estudos, pelo apoio, pelo carinho, pelo amor de vocês. Em nome desse amor, do amor que vibra aqui entre todos nós, nesta casa de amor, do nosso amor, Lourdinha, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da Revista Espírita. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.